Oi pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao curso de confecção de peças em crochê do Crescer. Eu sou a monitora Priscila Campos e vou estar com vocês nos demais passos a seguir, ensinando várias técnicas de crochê e várias peças também. E no vídeo de hoje, vocês vão aprender o início do crochê, aqueles primeiros pontos que toda artesã precisa saber. Então, para você que quer aprender a fazer crochê e ainda não aprendeu, ou para você que já faz, deixou de fazer há algum tempo, quer relembrar ou quer aprender coisas novas, o curso de hoje é voltado para isso. Então, vocês vão aprender sobre os materiais, vocês vão aprender sobre as agulhas, linhas e, claro, os pontos básicos do crochê. Para iniciar esse curso de hoje, que é o curso básico do crochê, voltado para iniciante, para quem quer aprender o crochê, eu vou apresentar para vocês alguns materiais que nós utilizamos bastante ao longo de vários trabalhos. Começando então pelos novelos, pelas linhas, nós temos as mais diversas opções no mercado, com várias composições, espessuras, cores, que fica até difícil de escolher qual o material correto para o nosso trabalho, qual a espessura correta para o nosso trabalho. Então, ao longo de todos os cursos aqui do Crescer, eu vou passar para vocês dicas de materiais que vocês vão usar e vão aprender bastante com eles também e a sua utilidade. Bom, gente, para essa aula, eu vou começar com vocês mostrando um pouco dos materiais que nós vamos utilizar ao longo dos cursos. Então, vou fazer uma breve apresentação, principalmente para você que está iniciando, para que você não tenha dúvidas e que você possa trabalhar da melhor forma possível. Então, nós temos aqui os fios que nós vamos trabalhar. Eles existem nas mais diversas composições e espessuras, uma infinidade de cores e que você vai adaptando ao longo do seu trabalho de acordo com a sua necessidade e a técnica que você vai trabalhar, seja decoração, vestuário, amigurumi. Então, cada fio pode ter aí uma aplicação específica, mas isso não é uma via de regra. Nós temos também as agulhas nas mais diversas opções que nós encontramos no mercado. Nós temos aqui as de cabo emborrachado, que servem para quê? Para você não pressionar muito o seu polegar e o dedo indicador, elas ajudam bastante, elas são anatômicas, então elas dão leveza na sua mão, para que você não force tanto o teu pulso. Temos aqui outras opções de plástico, acrílico e metálico. Essas agulhas aqui são boas para você utilizar em casa também, elas são leves e facilitam para trabalhar com alguns fios. E elas também têm uma vantagem para quem viaja e costuma sair bastante de avião. Elas não são barradas ali na entrada, então vocês podem levar essas agulhas aqui e tecer o seu crochê dentro do avião tranquilamente. E temos aqui a de alumínio, que geralmente são as mais ofertadas nos armarinhos, que tem um custo-benefício muito bom. Então aqui você pode observar diversas opções e escolher aquela que mais combina com você. Temos também aqui algumas opções de agulhas de tapeceiro que nós utilizamos para fazer os arremates e esconder os fios antes de finalizar a peça toda. Então nós temos aqui de plástico e de alumínio. E você escolhe de acordo com a espessura do fio que você vai utilizar. Tesoura, essa daqui é a de bico fino, que nós utilizamos exatamente naqueles arremates mais precisos da nossa peça. Nós utilizamos também marcadores de ponto. Para que serve? Esses marcadores você vai utilizar ao longo de algumas aulas para marcar ali uma carreira, uma divisão. Então, ele serve para isso aqui e muito utilizado também na técnica do amigurumi. Essas presilhas, elas servem, na verdade, para você segurar o fio, quando você precisar deixar algum fio preso aqui, né, na peça, para ele não embolar e desmanchar o seu trabalho, você pode optar em ter esse tipo de prendedor. Temos também o prendedor, que nós utilizamos, às vezes, não é sempre em todos os trabalhos, é opcional, mas geralmente quando nós deixamos algum fio para continuar o trabalho posteriormente ou fazer alguma emenda, e esse trabalho não desmanchar, você usa esse prendedor para manter firme aqui na sua peça.
Fita métrica, gente, é essencial. Você vai utilizar fita métrica sempre. Então, você pode optar em ter aquela que melhor combina com você também. Essa minha aqui, ela é retrátil, mas temos diversas opções no mercado e você pode escolher a que for melhor para você. Eu utilizo também a cola pano nos arremates dos meus trabalhos e em todos os fios que eu trabalho, nas mais diversas composições. Ao longo dos vídeos eu vou explicar para vocês melhor e mais detalhadamente o funcionamento da cola pano, porém ela também é opcional. Para iniciar essa aula, eu vou começar falando sobre as instruções, as informações que você encontra nos rótulos de qualquer produto que você vai comprar de qualquer marca. Essas informações facilitam para que, se caso você não encontre um produto na cor que você quer ou ele está muito caro, essas informações te ajudam a substituir esse novelo aqui ou esse produto. Bom, nesse exemplo que eu vou mostrar para vocês, eu tenho aqui um novelo que tem 100 gramas. Ele é um fio 100% acrílico. O acrílico é a sua composição. Então, essa composição vocês podem encontrar mista, ou seja, 50% acrílico, 50% poliéster. Nós temos também aqui mais para baixo a informação da metragem do fio. E isso é muito importante caso você precise fazer uma substituição. Encontramos também indicações das agulhas, nesse caso aqui, de tricô e de crochê. Isso é apenas uma sugestão, não é uma obrigação que você tenha que usar esse fio com as agulhas indicadas aqui, mas isso também eu vou passando para vocês ao longo das nossas aulas e vocês vão aprendendo dicas aí de agulhas junto com os fios. E temos também a informação do Tex. E para que serve o Tex? Mais para frente eu vou passar para vocês uma explicação mais técnica, mas nessa primeira aula, o Tex geralmente nós utilizamos como informação da espessura desse fio. Então, eu tenho aqui esse novelo desse produto e eu não encontrei na cor que eu queria. Então, eu vou procurar as informações da gramatura do fio, da composição e metragem e também o Tex. Dessa forma, eu consigo substituir esse material aqui por outro de outra marca, caso seja necessário. Então, gente, passado tudo isso aqui de material para vocês, vocês devem estar perdidos aí, imaginando tudo que eu tenho que ter. Será que sou obrigada a ter tudo isso? Não. Você pode começar com o básico mesmo, escolhendo uma agulha que se adapte melhor à sua mão, à sua pegada. Não tenha medo de testar no armarinho. Vai lá, testa mesmo, porque você vai trabalhar com ela por um bom tempo. Então, é bom que você faça uma ótima escolha. E antes de iniciar a nossa aula com pontos básicos, eu quero passar para vocês a dica de agulhas versus fio que nós vamos utilizar. Hoje nós estamos acompanhando diversas lives no Facebook e Instagram, e cada artesão usando ali um fio específico, uma agulha específica para aquele determinado tipo de trabalho. Mas, para você que está começando, isso pode ser um pouco confuso, porque nem sempre aquela agulha e aquele fio vão se adaptar à sua mão, o que pode te ocasionar dores. Então, a dica que eu dou é: tenha agulhas à mão, nos mais diversos tamanhos, e faça sempre o teste de ponto. Não tenha medo de testar. Pega o fio, pega a agulha, vai testando, porque a minha tensão de ponto, isso é uma coisa que todas nós temos, é diferente da sua que está me vendo. Então, não tenha medo de testar. Nós vemos as mais diversas receitas aí pela internet, seja em YouTube, passo a passo gratuito, sites, enfim, diversas opções para vocês aprenderem conteúdo gratuito. E aí sempre vem acompanhado da agulha que a pessoa está utilizando, do fio que a pessoa está utilizando. E às vezes você que está começando tem um pouco de medo de mudar, de alterar, porque tem medo de errar. Não tenha esse medo. Como eu disse anteriormente, faça o teste. Não tenha medo de mudar a agulha utilizada, o fio utilizado, porque isso é o que vai trazer sucesso ao seu trabalho. Treine muito,
aprenda bastante cada vez mais, não tenha pressa. E para não ficar muito maçante aqui a explicação, ao longo do curso eu vou passar para vocês sempre dicas de agulhas e fios e como vocês podem substituir. Então, mãos à obra, vamos aprender agora os pontos básicos do crochê e não esqueçam, treinem bastante, porque o treino é o que vai trazer o resultado positivo para o teu trabalho. E para iniciar esse trabalho, eu vou começar aqui com um fio para fazer apenas uma amostra de pontos para vocês. Eu vou utilizar aqui uma agulha de acordo com a espessura para esse fio, mas é uma agulha que eu fico à vontade para tecer com essa espessura de fio. Tesoura e fita métrica sempre do lado, porque vocês vão utilizar, sempre com vocês. Então vamos lá, vou ensinar para vocês agora o primeiro passo do crochê, que é como fazer as correntinhas do crochê. Eu quero começar com uma dica bacana. Geralmente alguns novelos que não tem papelão no meio, nós podemos utilizar o fio tirando do centro do novelo. Muitas pessoas rasgam o plástico e tiram por fora, mas o correto é aqui por dentro. Por quê? Primeiro que você mantém o produto no plástico, protegendo de pó e outras coisas. E também aqui, ó, o fio vem de forma sutil. Então você não fica desenrolando, não tem que parar o teu trabalho para desenrolar o novelo, nem nada disso. Algumas vezes pode acontecer dele sair um bolão, né, de linha daqui de dentro. Mas ainda assim, você consegue fazer com que a linha flua muito bem, tirando aqui do centro do novelo. Para iniciar as correntinhas, eu vou trabalhar aqui com a agulha de 4 milímetros. Por quê? Para essa espessura de fio, para minha tensão de ponto, essa agulha aqui vai deixar os meus pontos bem fechados. Então, já vou começar com a primeira dica, agulha e fio. Para você não tensionar tanto e acabar machucando o seu punho, quando o fio for grosso, você vai observar aqui pelo gancho, ó, o gancho tem que abraçar, ele tem que envolver a agulha. Você até pode observar que o meu gancho aqui não envolve muito. Ele ainda fica pequenininho, mas no meu caso, aqui eu consigo trabalhar com essa agulha tranquilamente, deixando o ponto bem firme, bem fechado. Aí, para mostrar para vocês, estou aqui com a agulha número 5 e só vou mostrar aqui como o gancho envolve já o fio aqui, ó, e já entra mais. Então, a dica é: teste, treine. Quanto menor a agulha para a espessura do fio, mais apertado vai ficar o seu trabalho. Quanto maior a numeração da agulha, mais solto o seu trabalho fica. E para você que é iniciante, eu recomendo uma agulha grossa, um fio grosso, porque dessa forma você não tensiona e não se machuca tanto. Ó, fica mais fácil e mais sutil para você tecer e começar a aprender. É claro que a tensão do ponto aqui, né, a tensão da linha, eu vou passar para vocês também. E nesse caso, você tensionando da forma correta, você tem aí um trabalho muito melhor, tá certo? Então, a minha dica é, para quem vai começar a aprender, agulha de espessura grossa, acima de 4 milímetros, e um fio também acima do Tex de 500, porque dessa forma você consegue aprender e não machucar o seu pulso. E agora sim, passada as dicas iniciais, vamos começar então aprendendo a correntinha. Para iniciar a correntinha, nós vamos começar então posicionando a linha na nossa mão. Eu utilizo da seguinte forma: eu pego a palma da minha mão, coloco esse início do fio aqui para dentro, passo por cima do indicador, por baixo do próximo e por cima do próximo, passando por baixo. Dessa forma aqui. Tranço desse jeito. Porque assim eu consigo tensionar o quanto que eu vou soltando da linha. Isso aqui é uma questão de adaptação. Você pode, de repente,
utilizar o método assim de enrolar no dedo, ou muitas pessoas esticam a linha e vão trabalhando. É treino, não existe jeito correto de fazer. Segurar a agulha. Muitas pessoas falam que existe o jeito correto de segurar a agulha. Ela também não existe. Você vai segurar a agulha da forma que você se sente mais confortável. Você pode segurar a agulha assim, assim ou assim. O importante é que qualquer movimento desse não machuque o seu pulso, então fique à vontade. Não precisa fazer como a pessoa está ensinando, seja aqui ou em qualquer outro vídeo que vocês forem assistir. Eu começo da seguinte forma: tensionei aqui a linha na minha mão, eu introduzo a agulha nesse movimento aqui, ó. Coloco a agulha aqui, passei por baixo da linha. Vou fazer uma volta completa, chegando aqui. Observem que o meu dedo polegar e o indicador trabalham juntos. Agora eu vou segurar essa laçadinha que eu fiz aqui, essa volta, eu vou segurar aqui. Por quê? Eu deixo esse primeiro elo que eu fiz solto, ou seja, já não tensiono, não vou brigar com a linha e com a agulha aqui. Viro novamente, segurando, não solto, ó. Pode observar aqui, ó. Eu não solto esse elo, essa primeira volta que eu fiz. Repetindo o mesmo movimento de fora para dentro, ó. E por baixo, eu vou envolver a linha no gancho, tá preso. Se eu fizer isso aqui, eu engancho, ó. Se eu fizer o gancho para cima, ele não vai descer. Então, eu giro levemente o gancho para baixo e passo por dentro do elo, de forma aqui a minha primeira correntinha. Indicador e polegar, vou segurar essa primeira correntinha que eu fiz, solto um pouco aqui, ó. E novamente, de fora para dentro, eu ponho a agulha por baixo, trago aqui a linha no gancho, levemente com o gancho para baixo, passo por dentro desse outro elo. Já fiz aqui a segunda corrente. Novamente, solto um pouquinho mais aqui, coloco a agulha por baixo da linha, deslizo até o gancho, levemente inclinado para baixo, passo por dentro do elo. E dessa forma, nós começamos a fazer o treino aqui das correntinhas. Ó. Gente, sutil, treinem, deixem a agulha, a linha deslizar, não tenham medo de errar e façam, ó, movimentos leves. Nesse momento é normal nós tensionarmos tanto essa mão quanto a mão que segura a agulha. Então solta, solta, deixa deslizar. Caso você segure a agulha de uma forma diferente, é a mesma coisa. De fora para dentro, desliza o fio até o gancho, levemente inclinado para baixo, onde você desliza para dentro do elo. Novamente, desliza, envolveu o gancho na linha, inclina para baixo e passa por dentro. Crochê é decorar os movimentos. Aproveita esse momento para você aprender o movimento que você faz. E assim você vai treinando. Esse aqui é um cordão de correntes. Pri, até quanto que eu faço um cordão de correntes? É normal no início do trabalho, no início quando vocês estão aprendendo, sair um elo maior que o outro, um torto, um para dentro, um para fora. Seja lá qual for, desmancha novamente e começa do início. Até você observar que o seu trabalho está bom e você está gostando do resultado. Então, você vai observar aí, você vai ser autocrítica nesse momento. Você vai dizer se o seu trabalho, se o seu cordão de correntes está bom ou não. E aos poucos você vai aprendendo a conduzir tanto a agulha quanto o fio. Então, não tenham pressa. Façam aí um cordão gigante de correntinha. Não tenha medo de aprender, não tenha medo de treinar.
Novamente, então, vamos recapitular aqui as correntinhas. Então, segurei aqui o início do fio para a palma da minha mão, polegar e indicador segurando essa linha. Agulha de fora para dentro, por baixo da linha. Faço um giro completo e solto um pouco o fio. Percebam que ele fez essa volta aqui. Com o polegar e indicador, você vai segurar essa volta que você fez, deixando esse elo na agulha. Vai posicionar a agulha para frente da sua mão, passar ela por baixo da linha, deslizar a linha até o gancho, inclinar ele levemente para baixo e passar por dentro do elo. Vem com o polegar e o indicador, segura essa primeira corrente que você fez, solta um pouco o elo aqui de cima, de fora para dentro. A agulha por baixo da linha, desliza até o gancho, inclina levemente para baixo e puxa para dentro desse outro elo. E assim, ó, você vai aprendendo e vai tecendo o seu cordão de correntes. Bom, você já treinou as correntes aí, gostou do resultado que você viu e mesmo que ele não fique perfeito, ao longo do tempo você vai conseguir cada vez melhorar o seu resultado. Vou ensinar para vocês agora o ponto baixo no crochê. Então, dependendo da receita que você tem aí, ela vai te pedir ou uma quantidade em centímetros ou a quantidade em correntes para você tecer. E aí ele pede, faça uma corrente para subir. Então, cheguei aqui supondo que aqui sejam 20 correntes, a receita está pedindo 20 correntes e uma para virar. Então, eu tenho uma aqui, eu faço uma corrente para virar, seguro na agulha. Tô com essa laçada aqui. Uma corrente para virar é essa última que você fez. Então, você vai vir na próxima, vai pegar essa laçada de cima, vai pôr a agulha dentro dessa laçada, desliza o fio, ó, observa o movimento. Introduzo a agulha por baixo do fio. Eu puxo ele igual eu fiz nas correntinhas e trago ele para cima. Fiquei com duas laçadas. Laço novamente colocando a agulha por baixo do fio, descendo até o gancho, inclinando ele para baixo e passo por dentro desses dois pontos. Você tem aqui o primeiro ponto baixo. Você sempre vai ter furinhos, digamos assim, nas correntinhas. Cada furinho é uma corrente. Então, nós sempre trabalhamos em todas as correntes, exceto se o caso for alguma diminuição que você queira pular o ponto. Mas aí nós vamos chegar lá ainda com os pontos fantasias. Bom, próximo buraquinho, próxima laçada, introduz a agulha. Agulha por baixo do fio, você vai puxar a laçada. Vai trazer para cima, ficando com dois. Por baixo da linha, vai puxar outra laçada, passando por dentro desses dois. Próxima corrente, laçada, passa por baixo a agulha da laçada e da linha. Coloca a linha no gancho, passa por baixo, traz para cima, ficando com dois. Laça novamente e passa por dentro dos dois. Observem o porquê que é importante nesse momento você ter uma agulha grossa e uma linha grossa, para que você possa ver como que é o movimento e aonde você coloca os pontos. Então, novamente aqui, próxima corrente, tem um buraquinho aqui, coloca a agulha, passa por baixo da linha, desliza, ficando com dois, laça novamente, passa por dentro dos dois. Próxima corrente, introduz a agulha, puxa a linha para cima, ficando com dois, laça novamente, passa por dentro dos dois. E assim você aprende também o movimento do ponto baixo.
por quanto que eu treino isso, Pri? Da mesma forma, até você olhar e gostar do resultado que você está vendo. Não se preocupem se fizer errado, se pular um ponto. Isso aí vai ajudar vocês a melhorarem o trabalho de vocês. Vocês precisam ser muito visuais nessa hora para vocês verem aonde está o erro e como melhorar ele também e evitar futuramente. Então agora é a hora de errar, agora é hora de aprender também. Então cheguei aqui ao final da carreira e eu tenho essa primeira laçada que eu fiz lá no começo. Eu só ajusto ela aqui para dentro, ó, para ela ficar bonitinha. Então nós temos aqui a primeira carreira do ponto baixo. No crochê nós trabalhamos algumas técnicas diferentes. Nós trabalhamos a forma circular, nós damos continuidade. Nós trabalhamos o modo espiral, que ele não tem início nem final de carreira, ele só vai geralmente utilizado em amigurumi. Nós trabalhamos assim reto, que nós chamamos de carreira de ida e volta. Então, eu vou ensinar para vocês aqui a carreira de ida e volta. Então, eu trabalhei aqui a primeira carreira do ponto baixo. Para subir, eu vou trabalhar uma corrente. Algumas artesãs trabalham 2 correntes para subir. Então, você pode encontrar receitas aí que pedem para subir uma corrente ou 2. Eu sugiro que você faça o seu teste e veja o que fica melhor para você. Eu gosto de subir 2. Eu acho que fica mais fácil na próxima carreira para eu colocar o ponto. Então, aqui subi 2 correntes. Como que é essa subida? Vamos voltar aqui. Estou aqui com a agulha, terminei aqui no último ponto. O que eu vou fazer? Correntinha. Então, laçada aqui, ó, na agulha por baixo da linha, puxo para dentro desse elo. Novamente, por baixo da linha, puxo a laçada para dentro do elo. E aí, eu vou virar o trabalho. Vou ver agora o lado avesso do ponto baixo. Vou chegar depois na questão de aumento e diminuição. Então, você vai ver que você já tem um buraquinho aqui e, na sequência, você tem outros buraquinhos que vocês podem trabalhar, onde vocês vão introduzir a agulha. Esse primeiro buraquinho aqui, você só vai utilizar se você quiser fazer aumento na sua peça. Porque, na verdade, esse aqui é a subida do teu ponto, ó. É a subida, é o seu primeiro ponto. Essas 2 correntes do início do trabalho contam como o primeiro ponto. Então, a não ser que você tenha a intenção de fazer aumentos, aí sim você trabalha. Se não for o caso, você vem para o próximo ponto aqui, ou seja, o próximo buraquinho à sua frente. Então, você vai colocar a agulha, vai observar que a agulha vai passar, ela tem que passar por dentro das 2 laçadas. Pri, mas eu já vi gente pegando uma laçada só. Sim, e aí nós damos o efeito na peça, que posteriormente eu vou mostrar para vocês. Mas agora vocês estão aprendendo o ponto básico. Então, ponto básico, que é o ponto baixo aqui, você vai passar, vai colocar a agulha dentro do buraquinho aqui desse lado e vai observar que você pegou essas 2 laçadas aqui. Vai puxar a linha novamente por baixo dela, traz para cima, laça novamente, passa por dentro dos 2. Vocês vão repetir o que vocês aprenderam agora nessa primeira carreira de ponto baixo. Então, vocês vão aqui, ó, observar aonde tem um buraquinho, vão introduzir a agulha, puxar a laçada para cima, laça novamente, passa por dentro dos 2. Põe aqui novamente, puxa para cima, passa por dentro dos 2. Observa o buraquinho, agulha dentro, passando pelas 2 laçadas aqui de cima, puxa a laçada, sobe, passa por dentro dos 2. E assim nós fazemos a segunda carreira em ponto baixo. Eu vou mostrar para vocês agora, caso eu quisesse pegar só uma laçada para vocês verem a diferença do efeito. Então, vamos supor que eu quisesse trabalhar, eu inclino e coloco aqui, ó. Observe que tem 2 laçadas, então eu quero fazer um efeito
vou deixar essa laçada para fora. Então, vou trabalhar nessa laçada à frente do meu ponto. Puxo um ponto baixo aqui, ó. E vocês vão observar que já vai dar um efeito diferente daquele que eu trabalhei no início. Ó. Então, vocês observam que aqui você tem uma peça reta, sem textura nenhuma. Tá? Ela tá lisa, ela tem aqui, você sente as ondulações do próprio ponto. Mas aqui eu fiz um efeito que geralmente a gente usa como ponto canelado no crochê. Vocês vão aprender em outra aula. Então aqui, ó, é esse efeito que ele dá. Ele deixa essa linha, essa laçada e essa outra para fora, criando esse efeito aqui de ranhura. Do outro lado, que você encontra é esse efeito aqui. Então aqui você observa que ele tá reto também. E aqui ele já faz uma curvatura para dentro. Então, em outra aula eu vou ensinar para vocês um efeito com esse ponto aqui que eu acabei de ensinar pegando por essa laçada. Vamos supor que vocês peguem só uma laçada aqui. Observe que nós temos duas. Aqui nesse ponto de efeito aqui, eu peguei essa. E agora eu vou pegar essa aqui, que é um erro comum de iniciante. Ele acaba pegando aqui, nessa laçada, ao invés de passar nas duas. Eu vou fazer aqui o ponto. Tá errado? Não. Você dá um efeito trabalhando dessa forma também, mas isso depende do projeto que você está trabalhando aí. Aqui eu só vou mostrar mesmo o efeito para vocês. Então, ó, peguei na laçada, essa laçada aqui ele tá reto, e quando eu viro, o que eu tenho é esse detalhe do outro lado da peça. Então, isso aqui são as formas que você encontra de fazer o ponto baixo. Independente até da onde e como você pega a laçada, a forma de fazer o ponto baixo, ela permanece a mesma. Então, aqui eu vou voltar para o início do ponto baixo. Ó, no buraquinho, venho, puxo a laçada, passo por dentro e pronto. E aí, nós vamos observar aqui o último ponto. O último ponto, ele tá aqui, ó. O meu ficou um pouco mais solto, ele tá aqui. É importante que você pegue nos dois também, ó, nas duas laçadas. Ó. Lacei, passo pra cima, fecho. E assim eu terminei a segunda carreira em ponto baixo e ainda já ensinei para vocês aqui algumas estruturas que você consegue dar de efeito com ele. Para iniciar uma nova carreira, vamos subir uma ou duas correntes, fica de acordo com a receita que está sendo pedida. Vira novamente o trabalho, você vai olhar aqui, vai ver o avesso do ponto baixo. Lembrando que esse primeiro ponto é referente a esse ponto que você subiu agora das correntinhas. Então, a não ser que você queira dar aumentos, você não trabalha esse primeiro ponto. Já passa para o segundo e continua trabalhando o ponto baixo. Pri, por quanto tempo eu vou treinar esse ponto baixo? Novamente, até você olhar e gostar do que você está vendo. Até você decorar o movimento bem naquele nível que você está assistindo TV e já decorou o movimento e está fazendo sem olhar. Esse é o momento ideal para você já passar para outro ponto mais acima desse daqui. Vou posicionar aqui para que vocês deem uma olhada em como que forma o ponto baixo na carreira de ida e volta. Para iniciar então a nossa próxima sequência de pontos, que vocês vão aprender sobre a base em ponto baixo, para que vocês possam comparar a diferença, eu vou ensinar para vocês o meio ponto alto. Então, para esse meio ponto alto, eu vou fazer a altura dele, o primeiro ponto da carreira. Novamente, eu vou subir uma e duas correntes. Viro a minha peça, laço, então eu vou colocar a agulha por baixo da linha e segurar dessa forma. Lembrando que
esse primeiro ponto aqui que vocês estão vendo, nós não trabalhamos exceto em aumentos. Com a agulha e a linha aqui posicionadas, eu vou para o próximo ponto aqui, o próximo buraquinho. Vou introduzir a minha agulha e puxar a laçada para cima. Fico então com 1, 2, 3 laçadas. Laço novamente. E aí eu vou passar essa laçada aqui por dentro de todas essas, formando um único ponto. Então, inclino suavemente para baixo, passando por dentro de todos os elos. E passo novamente por dentro desse daqui. Você fez o meio ponto alto. Novamente, laça, introduz no ponto, puxa a laçada para cima, ficou com 3. Laça novamente e desliza essa laçada por dentro dessas 3 aqui. Laça novamente, dentro do ponto, coloca a agulha, puxa a laçada para cima. Laça novamente e passa por dentro de todas essas 3 laçadas. E esse é o meio ponto alto. Com o meio ponto alto, nós conseguimos fazer diversos tipos de pontos fantasias. E é claro que vocês vão aprender ao longo do nosso curso. Por hora, você vai treinar a forma de fazer o meio ponto alto. Não esqueça de se atentar ao movimento da sua mão, porque aí você não confunde com o próximo ponto que nós vamos aprender. Veja bem o ponto, como ele forma, tanto o lado direito quanto o lado avesso. E assim, visualmente, você vai decorando como é o ponto. No caso de uma hora você precisar olhar uma foto, você vai conseguir identificar que ponto que é. Então, vamos lá. Então, nós laçamos aqui, ó, com um ponto já aqui, laça, introduz no ponto da carreira anterior, puxa essa laçada para cima, ficando com 3. Laça novamente, passa por dentro das 3 laçadas da agulha. Laça novamente, coloca dentro da agulha, puxa para cima. Laça novamente e passa por dentro das 3 laçadas. É importante que você treine de forma bem suave, sem tensionar muito a sua mão, de forma que esses pontos aqui, essas laçadas, não fiquem apertadas e dessa forma você consiga fazer e ver o ponto. Não tenha pressa. Então, novamente, lacei, coloco dentro do ponto, deixo 2 aqui, ó, 1, 2, 3 na agulha, laço aqui, inclino para baixo, passo por dentro desses 2, passo por dentro desse daqui também. Laço novamente, passo por dentro, ficando com 3, laço, fecho tudo junto aqui, ó. Lembrando que eu estou trabalhando carreiras de ida e volta. Quando nós trabalhamos em carreira circular, o efeito acaba mudando. Então, vocês estão aprendendo agora somente o ponto. Para subir uma nova carreira em meio ponto alto, vamos subir 1 e 2 correntes, para dar a altura do ponto. Vira, novamente você laça. Aqui você já observa como ele fica no avesso. Vocês podem observar que é diferente do lado direito. Lembrando que esse primeiro buraquinho que você está vendo, você não trabalha, porque ele é dessa subida aqui das correntes. Você vai trabalhar no segundo, no caso. Repetindo, então. Laçou, coloca dentro do buraquinho que você está vendo, laça novamente aqui para cima. Laça novamente, passa por dentro dos 2 e por dentro da próxima laçada. Laça novamente, introduz no ponto, ficando com 3. Laça novamente, passa por dentro dos 3.
Laça novamente no próximo ponto, introduz a agulha, puxando a laçada, ficando com 3, passando por dentro dos 3 pontos. Laçou, coloca dentro do ponto, puxa uma laçada para cima. Laça novamente e passa por dentro dos 3 pontos. O meio ponto alto, ele é um ponto que fica muito bonito. E dependendo de como você utiliza ele, você consegue dar diversos efeitos na peça, que nós chamamos de ponto fantasia. Em breve eu vou ensinar para vocês também variações desse ponto, para que vocês possam brincar nas peças de vocês também. Então, laçou, coloca dentro do ponto, puxa a laçada para cima, laça novamente, passa por dentro dos 3. Laça, introduz no ponto, puxa para cima, laça novamente por dentro dos 3. Laça, introduz a agulha, puxa para cima, laça novamente por dentro dos 3 pontos. Então, observem bem o que vocês estão fazendo, porque essa parte aqui é importante para vocês decorarem o movimento que sua mão faz para cada ponto que é ensinado. E aí você aprende a visualizar melhor a sua peça também. Aqui eu finalizei o que seria a segunda carreira em meio ponto alto. Aqui ele ficou com um espacinho, porque eu estou dando uma folga maior, estou trabalhando uma tensão de ponto mais leve para que vocês possam visualizar melhor, tá? Então não se preocupem, porque aqui não faltou nenhum ponto. Então aqui vocês observam o direito do ponto, do meio ponto alto, e aqui embaixo vocês observam o avesso. Então vocês observam que o próprio meio ponto alto em carreira de ida e volta já tem um efeito bacana que ele proporciona na peça, ó. Então, você acabou de aprender o meio ponto alto. Bom, agora que vocês já aprenderam o ponto baixo, meio ponto alto, é hora de ensinar, então, o ponto alto. Para esse ponto alto, geralmente, nós subimos 3 correntinhas ou 2 correntinhas. Isso depende um pouquinho da artesã, porque dependendo da tensão de ponto, da agulha utilizada, o vão, igual ficou aqui embaixo, ó, pode ficar maior ou menor. Eu sempre gosto de usar 2 correntinhas. Então, em algumas receitas, você pode sim acabar encontrando a opção lá, né, a referência, para subir 3 correntes. Então, nós vamos iniciar o padrão agora de ponto alto. Então, o ponto alto eu vou subir 1 e 2 correntes, ou 3, se você desejar, faça o teste aí na sua casa. Vire o trabalho, e aí você vai laçar a linha novamente. Nós pulamos esse primeiro espaço, vamos aqui para o segundo. Nesse segundo espaço, e com a linha laçada sobre a agulha, tendo 2 aqui, nós vamos introduzir a agulha e puxar uma laçada. Novamente aqui ficando com 3. Vamos laçar novamente, segura. Então, nós temos aqui 1, 2, 3 laçadas. Essa laçada aqui que está no gancho, nós vamos passar por dentro dessas 2 primeiras aqui. Então, passei por 1, passo 2 e subo. Fiquei com 2 laçadas. Vou laçar novamente e agora passar por dentro dessas 2 aqui. E aí, você fez aqui o primeiro ponto alto. Vamos laçar novamente e ir para o próximo ponto. No próximo ponto, você vai introduzir a agulha e puxar a laçada, ficando com 3. Vai laçar novamente. E essa laçada você vai passar por dentro dessas 2 primeiras aqui, direto, ó. Vai ficar com 2, laça novamente, passa por dentro das 2. Laça, dentro do ponto, você
puxa mais uma, laça novamente, passa por dentro dessas duas, direto. Laça novamente, passa por dentro de dois. Então, nós sempre vamos tirar a cada dois. Novamente, laçou dentro do ponto. Puxa uma laçada, ficou com 3. Laça novamente, passa por dentro desses dois direto, ó. Pronto. Ficou com 2. Laça novamente e passa por dentro dos dois. Laçou novamente, dentro do ponto, puxa uma laçada. Ficou com 1, 2 e 3. Laça novamente, passa por dentro dos dois direto. Laça novamente e passa por dentro desses dois. Esse aqui é o lado direito do ponto alto. Então, laça novamente, dentro do ponto, puxa a laçada. Laça novamente, passa por dentro de 2, laça novamente, tira 2. Laçou, dentro do ponto, puxa a laçada, laça, tira 2, laça, tira 2. Laça novamente, dentro do ponto, puxa a laçada para cima, laçou novamente, tira 2, laça novamente, tira 2. Então, decorando, laçada na agulha, dentro do ponto, puxa a laçada para cima. Laçou, tira 2, laçou, tira 2. O ponto alto também tem as suas variações, que nós chamamos de pontos, fantasias, e logo vocês também vão ver alguns desses pontos aqui. Nós encontramos também o que chamamos de ponto alto alongado, ponto alto duplo, e que eu vou ensinar para vocês durante a confecção das peças. Então, novamente, laçou, põe dentro da agulha, puxa a laçada, tira 2. Puxa mais uma laçada, tira 2. Laça novamente, introduz a agulha, puxa a laçada. Laça, tira 2, laça, tira 2. Continuando, laçou, introduz dentro do ponto, subiu. Laça, tira 2, laça, tira 2. E aí, nós seguimos nesse movimento até o final da carreira. É importante o treino, não esqueçam disso. Pode parecer complicado, mas não é. Agora eu vou dar uma dica importante a respeito do último ponto da carreira, porque se esse ponto aqui não for trabalhado, você vai dar diminuição. Então, aqui, referente à carreira anterior, eu tenho 2 correntes. Observe que tem um furinho aqui e outro aqui, ó. Tá? Você vai laçar e você vai trabalhar nessa corrente aqui, ó, na primeira corrente. Introduz a agulha nessa corrente, puxa e faz o ponto alto. Não esqueçam de trabalhar na corrente da carreira anterior. É muito importante para que a sua peça não tenha diminuição. Então, esse aqui é o lado direito do ponto alto. Eu vou fazer agora a carreira de volta desse ponto. Nessa carreira, eu vou subir 3 correntinhas, ao contrário dessa aqui, que eu subi 2, para que vocês possam visualizar melhor. Então, vamos lá. 1, 2 e 3 correntes. Vira o trabalho, porque nós estamos trabalhando carreiras de ida e volta. Novamente, esse ponto aqui nós não trabalhamos, ao não ser que nesse caso aqui eu faça algum aumento. Então, segundo ponto, ó, da base. Laçou, vamos repetir o padrão. Laçou, introduz dentro do ponto, ficando com 3. Laça, tira 2 e laça, tira 2. Lembrando de pegar nas 2 alças para você não fazer nenhum efeito que você não queira nesse momento. Então, passa por dentro dos 2 e faça o ponto alto. Laçou, introduz no ponto,
laça, tira 2, laça, tira 2. Laçou novamente dentro do ponto, ficou com 3, laça, tira 2, laça, tira 2. É importante que ao treinar esses pontos aqui, vocês não façam apenas uma ou duas carreiras, e sim que vocês trabalhem por várias carreiras, até que vocês realmente tenham decorado o movimento de cada ponto que vocês aprenderam aqui. Então, quando vocês aprenderem bem o ponto baixo, passe para o meio ponto alto. Aprendeu bem o meio ponto alto? Passe para o ponto alto. Então, aqui, ó, novamente, laçou, essa é a estrutura do ponto. Laçada, introduz, subiu a laçada que você puxou. Laça, tira 2, laça, tira 2. Vocês colocando a quantidade de laçada que vocês tiram, vocês começam a decorar também o movimento, e dessa forma vocês não confundem o meio ponto alto com o ponto alto. Aqui só uma breve explicação. O meio ponto alto, quando nós fazemos, foi isso que vocês aprenderam há pouco, nós introduzimos a agulha, puxamos a laçada e já tiramos as 3 laçadas juntas. Nesse caso, nós fazemos mais laçadas. Então, eu laço, tiro 2. Laço, tiro 2. Chegando aqui ao final da carreira, não esqueçam de trabalhar essas correntinhas que vocês subiram na carreira anterior. Então, olhem a estrutura. Então, tem um aqui e outra correntinha aqui. Nessa daqui de cima, você introduz a agulha e faz o ponto. E assim você tem a segunda carreira de ponto alto. Esse aqui é o avesso do ponto alto e esse aqui o direito. Então, uma visualizada aqui no padrão que nós já fizemos. Primeira carreira em ponto baixo. Essa carreira que vocês estão vendo, que tem uma textura, é a primeira carreira do meio ponto alto, segunda carreira do meio ponto alto, primeira do ponto alto agora aqui no avesso e a segunda do ponto alto no direito do ponto. Bom, gente, para finalizar o padrão de pontos básicos do crochê, eu vou ensinar para vocês agora o ponto baixíssimo. Esse ponto baixíssimo nós utilizamos muitas vezes para finalizar carreiras circulares, fazer algum acabamento, alguma coisa assim. Como ele se parece com o ponto baixo, eu deixei ele para o final para que vocês não confundam um com o outro. Para esse ponto eu vou subir uma corrente e viro a peça. E aí, lembrando de trabalhar já nesse segundo buraquinho, ignorando esse primeiro, eu vou sem laçada nenhuma na agulha, ó, só tá a da corrente que eu subi. Não laço nem nada. Eu venho direto no ponto, puxo a laçada, trago pra cá, ó, pra cima. Fiquei com 2. Eu vou pegar essa laçada aqui e passar por dentro dessa direto, sem laçar, sem mais nada. Ó, esse é o ponto baixíssimo. No próximo ponto, novamente, sem laçada nenhuma, introduzo a agulha dentro do ponto, puxo uma laçada. Essa laçada, passo por dentro dessa. Lacei aqui, ó. Coloca a agulha dentro do ponto, pegando aqui nas 2 laçadas, para não dar nenhum efeito que você não deseje. Laçou, puxou para cima. Essa laçada passa por dentro dessa. Pronto. Introduz a agulha, puxa uma laçada e essa laçada passa por dentro da primeira. Introduz a agulha, puxa a laçada e passa por dentro dessa. Esse ponto, além de unir as carreiras de ida e volta, ele serve também como acabamento. Então, quando vocês forem utilizar para acabamento, não esqueçam da tensão do seu ponto, porque esse acabamento em ponto baixíssimo pode apertar
o seu trabalho. Então, tentem soltar a mão aí ao tecer esse ponto. No caso do acabamento. Para a finalização de carreira, não é necessário. Na finalização da carreira, ele apenas serve para você unir. Então, no caso, quanto mais apertadinho, melhor. Mas aqui, para acabamento, se fosse o caso, solte o ponto. Então, coloca a agulha dentro do ponto, puxa uma laçada, passa por dentro da primeira. Agulha dentro do ponto, puxa uma laçada, passa por dentro da primeira. Agulha dentro do ponto, laçada para cima, passa por dentro. E mais uma vez, decorando o movimento. Cheguei aqui, ó, das 3 correntinhas que eu fiz na carreira anterior, vou trabalhar nessa daqui de cima. E puxo a laçada por dentro. E assim fica o direito do ponto baixíssimo. E eu vou trabalhar agora a carreira de retorno, só para vocês visualizarem. Então, eu subo uma corrente, viro, e é assim que fica a estrutura dele no avesso. Então, você vai visualizar aqui, ó, 2 correntes desse lado e 2 correntes desse lado aqui. Então, aonde que você trabalha nesse caso? Nesse caso, você vai trabalhar nesse ponto aqui, ó, de cima. Você tem essas laçadas, você não vai trabalhar nelas. Você vai trabalhar nessas aqui, ó, de trás. Então, fiz aqui uma corrente para subir, virei e vou introduzir a agulha, lembrando de pegar nas 2 laçadas. Novamente, subo a laçada e passo por dentro. Introduzo a agulha, puxo a laçada para cima, passo por dentro. Introduzo a agulha, subo e passo por dentro. E assim, dessa forma, você vai treinar agora o ponto baixíssimo. Lembrando da atenção ao fazer esse ponto no acabamento. Então, ó, atenção na hora de tecer esse ponto, para que não tenha dificuldade para incluir a agulha aqui. Tem aqui, ó, uma correntinha que eu subi. Aqui eu vou colocar no penúltimo ponto. Esse aqui não é o último ponto, gente, parece, mas não é. Eu vou vir com uma agulha menor, só para conseguir encaixar aqui. Mas ele tem bem aqui, ó, escondidinho, é um ponto também, você precisa trabalhar nele. Senão você vai ter aí uma diminuição na sua peça. E aqui você tem o direito e avesso do ponto baixíssimo, e é assim que ele fica, olhando de cima do ponto. Vocês acabaram de aprender os pontos básicos do crochê e com esses pontos aqui, todos esses pontos que vocês acabaram de aprender, eu confeccionei essa bolsinha em crochê que vocês vão aprender nas próximas aulas, aqui para vocês terem uma ideia na questão de efeito, que eu falei tanto nessa aula. Então, aqui nós temos, ó, o ponto baixo em carreira circular. Esse aqui é um efeito que eu mencionei na parte do meio ponto alto, que nós conseguimos fazer aqui um efeito em tricô. Esse ponto aqui, ó, é o ponto alto, só que ele tá feito aqui de uma forma diferente, o que nós chamamos de ponto fantasia, e claro, nas aulas seguintes vocês vão aprender. Para finalizar aqui o acabamento, eu fiz em ponto baixo. Aqui é uma carreirinha de meio ponto alto, corrente, pulando um da base e meio ponto alto. E para acabamento da peça final, aqui eu fiz o famoso ponto caranguejo, e que também eu vou ensinar vocês em breve. Bom, gente, é isso. Finalizamos então a nossa primeira aula do curso Confecção de Peças em Crochê, voltado hoje para quem está iniciando no crochê, quer aprender a técnica, e também para quem quer relembrar os primeiros passos do crochê. Espero que vocês tenham gostado bastante. Não esqueçam de treinar e muito, para que na próxima aula vocês já estejam craques e possam acompanhar aqui
tudinho e já terminar a peça de vocês. Aguardo vocês então, super beijo e até lá!